Fatores que condicionam o tempo atmosférico. Como varia a temperatura do ar? A temperatura varia ao longo do dia e ao longo do ano, com a altitude e a latitude. As amplitudes térmicas. A amplitude térmica designa a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registadas num determinado período de tempo. Por exemplo, a amplitude térmica anual designa a diferença entre a temperatura média do mês mais quente e a temperatura média do mês mais frio. No caso da amplitude térmica diária, mede-se a diferença entre a temperatura máxima e mínima de um dia. O que é a umidade do ar? A umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. O que caracteriza se o ar é seco ou úmido e varia de um dia para o outro. A alta quantidade de vapor de água na atmosfera favorece a ocorrência de chuvas. Já com a umidade do ar baixa, é difícil chover. Como se formam as nuvens e a sua classificação? Formação das nuvens. As nuvens são formadas quando o ar é resfriado ao seu ponto de orvalho. A essa temperatura, vapor de água condensa-se sob partículas conhecidas como núcleos de condensação, que podem ser sal, poeira, aerossóis, etc. Classificação das nuvens. As nuvens são classificadas com base em dois critérios: aparência e altitude. Com base na aparência, distinguem-se três tipos: cirros, cúmulos e stratos. Cirros são nuvens fibrosas, altas, brancas e finas. Stratos são camadas que cobrem grande parte ou todo o céu. Cúmulos são massas individuais globulares de nuvens com aparência de domos salientes. Qualquer nuvem reflete uma destas formas básicas ou é combinação delas. Com base na altitude, as nuvens mais comuns na troposfera são agrupadas em 4 famílias: nuvens altas, médias, baixas e nuvens com desenvolvimento vertical. As nuvens das 3 primeiras famílias são produzidas por levantamento brando sobre áreas extensas. Estas nuvens se espalham lateralmente e são chamadas estratiformes. Nuvens com desenvolvimento vertical geralmente cobrem pequenas áreas e são associadas com levantamento bem mais vigoroso. São chamadas nuvens cumuliformes. Nuvens altas normalmente têm bases acima de 6.000 metros. Nuvens médias geralmente têm base entre 2.000 a 6.000 metros. Nuvens baixas têm base até 2.000 metros. Estes números não são fixos. Há variações sazonais e latitudinais. Em altas latitudes ou durante o inverno, em latitudes médias, as nuvens altas são geralmente encontradas em altitudes menores. Como se forma nevoeiro, neblina, geada e orvalho? Orvalho são aquelas gotículas de água que são encontradas nas plantas logo de manhã cedo. E ele se forma quando ocorre um choque de temperatura da umidade da noite que fica nas plantas com o calor do sol. O nevoeiro ou névoa é uma nuvem de stratos cuja base está no solo ou perto dele e reduz a visibilidade a menos de 1 km. Com visibilidade superior a 1 km ocorre uma neblina. Pode ter origem no calor emitido durante a noite, em ar úmido que se move na horizontal e é arrefecido por baixo ou aparecer entre o ar quente e o ar frio numa frente. Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem exposta devido à queda de temperatura da superfície abaixo de 0 graus Celsius. A principal causa da formação de geada é a diversão de massa de ar polar. Dependendo da intensidade e da extensão da geada, o fenómeno pode causar sérios danos à agricultura, queimando e ressecando a folhagem das plantas, especialmente das hortaliças. Neblina ou bruma é uma nuvem em contacto ou próxima do solo. É formada quando há condensação da água evaporada. A neblina. A neblina é a condensação que ocorre junto à superfície causada pelo resfriamento do ar quente e úmido quando entra em contacto com um solo frio ou superfície líquida. O ar quente perde calor para o solo frio ou para a água e se esfria, fazendo com que o vapor de água se condense. Ao contrário da fumaça, a neblina não é tóxica. Porque chove. As gotículas de água existentes nas nuvens são tão pequenas que o menor movimento ascendente as mantém a flutuar no ar. Mas se as gotículas crescerem, podem tornar-se demasiadas pesadas para que as mesmas correntes as mantenham e as gotículas caiam, sob a forma de chuva.
Pressão atmosférica. A pressão atmosférica num dado lugar é a força por unidade de superfície consequente do peso do ar. A pressão atmosférica é então igual ao peso por unidade de área de uma coluna vertical de ar que se estende da superfície até ao limite exterior da atmosfera.